Então, os amigos que nos assistem agora, sejam muito bem-vindos a mais esta aula do curso online da Associação Médico Espírita de São Paulo, Noções de Saúde e Espiritismo. Meu nome é Alejandro Victor Daniel Vera, sou médico psiquiatra, atualmente presido a Associação Médico Espírita de Osasco e também sou coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. E o tema específico deste módulo 3, que nos direciona para a temática do tratamento, é desobsessão, realinhando compromissos. Um tema realmente muito importante, que obviamente nos remete aos quadros obsessivos, e que aos questionamentos de como que vão se dando essas relações adoecidas que se estabelecem do mundo invisível em relação ao mundo visível e vice-versa. Lembro de uma fala do professor Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, a respeito de uma era que é inaugurada por Kardec, pela codificação, pela doutrina espírita, que é a questão da metasociologia, quando Kardec estabelece que vão se criando relações do mundo invisível com o mundo corpóreo. Essas relações estabelecidas, seja em desdobramento, quando nós, espíritos encarnados, nos submetemos ao sono, ao descanso do corpo físico, ou mesmo sendo em vigília, nessas relações estabelecidas com o mundo visível, vamos nos influenciando constantemente e, obviamente, podem serem criadas aí relações adoecidas, relações aí que nos levam a perturbações de ordem psíquica e emocional, e quadros obsessivos. Daí a importância de falarmos de tratamento, daí a importância de tocar nessa temática, tal, se faz necessário aí trazer conceitos básicos neste momento de mediunidade. E por que é importante retomar um pouco desses conceitos básicos? Porque, obviamente, essas relações elas vão se estabelecendo, porque é possível que esse mundo visível, esse universo no qual nós estamos mergulhados, consiga influenciar o mundo físico, o mundo corpóreo, e isso se dá pelas questões mediúnicas, ou seja, eu consigo ser atingido, só condições para que isso ocorra. Se o ser humano ele não tivesse nenhum tipo de sensibilidade, no qual ele recebesse a influência no mundo invisível, obviamente que ele não sofreria os quadros ditos obsessivos. Como a mediunidade, como nos é colocada, é uma faculdade inerente a todos os seres, todos nós vamos ser influenciados constantemente por esse mundo invisível, que é o conceito que nos traz aí Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, dos Médiuns, item 159. Nos diz o seguinte: todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Ou seja, existe um espectro da sensibilidade mediúnica, desde aqueles que percebem num grau muito menor, até os quadros mais ostensivos da mediunidade, que fazem com que aquele ser perceba o mundo que o rodeia, obviamente de uma forma mais intensiva. Então, dentro desse espectro, entendendo que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, é uma faculdade inerente a todos nós, indistintamente, e daí é de perceber o mundo que nos rodeia de uma forma menos ou mais intensiva, ou ostensiva. A partir disso, obviamente, que podem se estabelecer essas relações com o mundo invisível, sermos influenciados por esse mundo, ao ponto de sofrermos algum tipo de perturbação psíquica e emocional. Lembramos ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a respeito da influência do mundo invisível no mundo corpóreo, e a espiritualidade responde que de ordinário são eles que nos dirigem, entendendo que estamos sim, como já disse, mergulhados num universo de ondas mentais, estamos nos influenciando o tempo todo. Lembrando ainda de um dado que nos traz Emmanuel, naquela livro foi publicado, lá pelos anos 70, mais ou menos,
para aquela população de espíritos encarnados, existiam 20 bilhões de espíritos desencarnados, isso sem contar outras tantas formas de vida que nós desconhecemos, e daí entender que esse mundo, tanto um quanto o outro, se influencia constantemente. Ou seja, recebemos as influências do mundo invisível, dos espíritos desencarnados, e obviamente também que influenciamos esse mundo invisível. E daí, o professor Herculano Pires, como coloquei na introdução, afirmar que Kardec inaugura a era da metasociologia, quando entendemos que existem essas relações que vão sendo estabelecidas entre o mundo invisível e o mundo visível. O que mais nos é trazido, o que mais é importante entender nos quadros da mediunidade? Entendendo um pouco da diferenciação que Kardec realiza, dessa divisão que ele faz entre o fenômeno e as questões funcionais da mediunidade. Lembrando que fenômeno é um termo que advém do grego, que significa realidade aparente. Então, quando nós observamos o fenômeno, vamos dividi-lo, como nos coloca Kardec, naquilo que é interpretado como sendo um efeito físico ou um efeito inteligente. Quando caímos na questão da divisão funcional, aí sim, pensamos na chamada mediunidade generalizada ou mediunato. Entendendo a mediunidade como uma faculdade inerente a todo ser, que os indivíduos vão percebendo o mundo que os rodeia, nas mais diversas formas, nos mais diversos graus, vamos entendendo que existe chamada mediunidade generalizada, ou seja, como essa faculdade inerente a todo ser, a todo indivíduo, e que a partir disso falamos das sensações que o indivíduo ele vai sentindo, ou todos nós sentimos no nosso dia a dia, que é a mediunidade aí de todo e qualquer indivíduo. Questão do mediunato, quando Kardec se refere às questões mais ostensivas da mediunidade, pensamos das questões do mediunato, ou seja, de fenômenos mais ostensivos, com percepções mais apuradas de tudo aquilo que rodeia o indivíduo, e temos alguns exemplos relacionados à mediunidade ostensiva, ao mediunato, como nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Divaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral, e assim por diante, que são exemplos da mediunidade ostensiva do quadro de mediunato. Agora, sim, para a obsessão em si, para que nós possamos aí entrar nas questões do tratamento que envolvem a desobsessão, mais uma vez trazemos conceitos básicos da obsessão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, no item 81, daquilo que Kardec nos coloca como sendo a obsessão, a ação persistente com o espírito mau, um espírito ignorante, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres que são muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vimos a importância de ter o conceito básico da mediunidade como uma faculdade inerente a todo ser, que se assim não fosse, não sofreríamos a influência do mundo incorpóreo, do mundo invisível, e a importância do conceito de obsessão, conceito esse trazido por Kardec, que vai também se dando dentro de uma gradação, dentro de um espectro, como ele vai nos colocando, com características que são muito diversas, desde a simples influência moral, e reafirmando sempre perceptíveis sinais exteriores, até uma completa perturbação do organismo, ou seja, de uma ação que se dá no corpo físico e das faculdades mentais, das faculdades psíquicas. A partir desse conceito de obsessão, que nos é trazido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma divisão, uma classificação, que é da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Obsessão simples, relativo a esses caracteres diversos que Kardec nos coloca, como a simples influência moral, sem essas características mais evidentes, e dentro dessa gradação, com o quadro de obsessão que vai se agravando, passamos pela fascinação como uma ação persistente do espírito ignorante, do espírito mau, que leva por vezes o médium, leva por vezes o indivíduo a sobre uma certa temática, por exemplo, uma perturbação psíquica importante,
até quadros de subjugação, em que o indivíduo é constrangido e pode levá-lo a quadros importantes em termos orgânicos e, em especial, em termos de perturbação psíquica e emocional. Quando nós pensamos em tentativas de classificação e entendendo que, obviamente, tudo vai se ampliando no entendimento daquilo que Kardec nos traz na doutrina espírita, lembramos das tentativas também de André Luiz, no qual não vou me ater, vamos aí trazer a classificação que Kardec nos traz, mas que ele amplia o conceito para os quadros de obsessão, entendendo que a influência não só se da direção do mundo corpóreo, ou seja, dos espíritos desencarnados na direção dos espíritos encarnados, mas também se dá nessa relação inversa, ou seja, dos espíritos encarnados também se tornarem obsessores de espíritos desencarnados, de espírito desencarnado na direção do espírito desencarnado, do espírito encarnado na direção do espírito encarnado, ou seja, dos mais tipos de relações que vão sendo criadas e estabelecidas, criando relações obsessivas. E vai nos trazendo, por exemplo, a ideia do vampirismo, ampliando a ideia da subjugação, da obsessão, ampliando as ideias, os conceitos de obsessão simples, também dentro de uma tentativa de classificação, que pode também ser não só estudada e aprofundada na própria coleção de André Luiz, mas também nos livros da doutora Marlene Nobre, em que ela faz estudos aprofundados a respeito da obsessão e nos auxilia nesse entendimento em relação à classificação, ou tentativas de classificação que são feitas em relação à obsessão, que vão além, como já disse, da obsessão simples, da fascinação e de subjugação, podem se estender, como já coloquei também, termo aí trazido por André Luiz, como o vampirismo, mesmo as parasitoses que vão se dando, atingindo tanto o campo mental no indivíduo, as questões emocionais, quanto também com ações orgânicas, físicas importantes. A partir disso, entendendo ou trazendo os aspectos básicos do conceito de obsessão, se faz necessário entender de que forma a obsessão ocorre, que mecanismos estão envolvidos nos quadros obsessivos. E aí, trago dois elementos de destaque para essa associação que se dá entre encarnados e desencarnados, associação obsessiva, e esses elementos de destaque, quais são? O pensamento e o perispírito. Trazendo o item 23 do capítulo 2 da Gênese, lembramos de Kardec, quando nos coloca, afirma, por si mesmo, o fluido perispirítico não é inteligente, eis que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. Então, essa relação íntima, no que diz respeito ao pensamento e o perispírito, como elementos de destaque na associação que vai se dando nos quadros obsessivos. Então, obviamente, como nos reafirmando, como nos coloca Kardec, o fluido perispirítico, obviamente, não é inteligente, mas acaba servindo como um veículo de manifestação do pensamento, e a partir disso se estabelece o mecanismo da ação obsessiva. E isso nos leva a um quadro clínico variável, uma síndrome obsessiva, aí, considerando como um conjunto de sinais e sintomas, e essa variedade de sinais e sintomas permite compreender o quadro de obsessão como um quadro polimorfo, existindo aí diversas possibilidades e diversas associações sintomatológicas, que vão levando o indivíduo a apresentar alterações de humor, alterações de comportamento, queixas somáticas, ou seja, queixas relativas à organização física, ao seu equilíbrio orgânico, e distúrbios neurovegetativos, além de outros distúrbios de ordem mediúnica, da sensibilidade mediúnica. E tudo isso está, sim, relacionado à ação do pensamento e a importância do perispírito como veículo de transmissão do pensamento. Então, lembrando um pouco daquilo que André Luiz nos traz, o pensamento enquanto matéria mental. Compreendendo o pensamento como matéria mental, entendemos que, quando nós pensamos, projetamos e vamos criando ao nosso redor aquilo que pode ser chamado de psicosfera psíquica ou fotosfera psíquica, como nos traz Leon Denis. O pensamento, se nós pudéssemos colocar aí dentro de uma equação matemática, seria a soma da ideia gerada, dessa ideia criada, mais a emoção, o sentimento. Ou seja, a emoção ela permeia toda e qualquer ideia que nós projetamos, que nós criamos,
e isso que forma o pensamento. Não existe, obviamente, então, um pensamento sem ideia, e também não existe o pensamento sem a emoção. Então, o pensamento é o veículo dessa ideia, é o veículo dessa emoção, que vai se utilizando do fluido perispirítico para ganhar forma, para ganhar vida, entre aspas, movimento, dinamismo, vibrando na faixa vibratória que diz respeito ao nosso campo mental. Se vou pensando, a depender da ideia, ideias geradas de paz, de amor, de carinho, essas ideias vão sendo permeadas por esses sentimentos que relatei, e obviamente vou criando ao meu redor uma esfera psíquica saudável. Caso contrário, se as ideias geradas são permeadas por ódio, por sentimentos de vingança, por mágoa, vou criando ao meu redor essa esfera psíquica de adoecimento que abre campo para a ação obsessiva. E vai se estabelecendo essa associação que vai provocar perturbações psíquicas e emocionais ainda mais graves, e, portanto, aí vai se estabelecendo essa relação que leva ao quadro obsessivo em si, provocando, como coloquei aqui, essas associações sintomatológicas com diversos sinais e sintomas que nos levam, assim, a pensar, por exemplo, nos ditos sintomas psiquiátricos. Daí a dificuldade de fazer essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial entre os transtornos psiquiátricos e os quadros obsessivos. Quando nós pensamos na classificação diagnóstica que nós temos em vigência pela ciência atual, pela medicina, nós vamos dividir aí de forma muito básica as doenças de ordem física, orgânica, as doenças que atingem o corpo físico e as doenças mentais. Mas ainda não temos dentro de nossa classificação as doenças que podem ser provocadas pelos quadros obsessivos, que acabam atingindo o nosso mundo mental, o nosso universo mental, levando a alterações psíquicas e emocionais importantes. Quando falamos que Kardec inaugura a era da metassociologia, na relação que vai se estabelecendo entre o mundo invisível e o mundo visível, vamos aí estabelecendo também, por consequência, uma nova classificação diagnóstica, que nós médicos espíritas buscamos realizar no intuito de ampliar o nosso olhar em relação ao paciente que nos busca e entendendo que, por vezes, pode existir, sim, um quadro obsessivo que o leve à desorganização ou ao desequilíbrio do seu campo físico orgânico e o leve à desorganização do seu campo mental, do seu campo emocional. Mas essa diferenciação diagnóstica também sempre é complicada e é difícil. Como nos afirma o Dr. Jorge Andréa, médico psiquiatra, desencarnado aí no ano passado, na sua obra Visão Espírita das Distonias Mentais, no qual ele nos diz o seguinte: fornecer um quadro patológico que caracteriza as obsessões é assunto bastante difícil, porquanto os sintomas estão sempre imbricados e de impossível separação. Será sempre difícil dizer até onde existe uma doença mental e um processo obsessivo espiritual, que se encontrem absolutamente separados um do outro. A associação será a tônica predominante. O Dr. Jorge Andréa nos traz aqui a dificuldade do diagnóstico diferencial e também nos remete aos quadros mais graves, tanto quadros obsessivos quanto os transtornos mentais. Quando nós pensamos na classificação que Kardec nos traz como obsessão simples, estamos falando de situações que vão ocorrendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que também é referente à resposta dos espíritos a Kardec, quando afirmam que os espíritos de ordinário nos dirigem, ou seja, mergulhados nós que estamos no universo de ondas mentais, estamos sendo influenciados e influenciamos o tempo todo. Por vezes, abrindo portas para esse quadro de obsessão simples, que não se manifesta, por vezes, com sinais exteriores, ou sinais tão evidentes. Quando partimos para os quadros de fascinação, subjugação, ou mesmo outros quadros que envolvem o vampirismo, as parasitoses do mundo mental, estendendo ou ampliando, conforme a classificação que a André nos traz, é claro que estamos caindo num terreno de maior dificuldade para diferenciar um do outro. Daí o Dr. Jorge André afirmar que esses sintomas estão sempre imbricados e de impossível separação. Por vezes, nos quadros que envolvem transtornos mentais muito graves, com importante alteração do comportamento e do humor, importante impacto emocional, podemos entender, sim, que
abrem-se as portas para os quadros obsessivos, piorando aquele quadro, piorando aquele transtorno mental e dificultando essa diferenciação do quadro clínico. Portanto, como nos diz o Dr. Jorge André, a associação será a tônica predominante. E pensando nessas situações, nesses quadros que envolvem a obsessão, em termos terapêuticos e profiláticos, se entendemos que essa diferenciação ela é complexa, ela é difícil de ser realizada, precisamos de entender que, por vezes, o tratamento médico ele deve estar alinhado ao tratamento espiritual que possa ser realizado nos quadros obsessivos, em especial no que diz respeito aos transtornos mentais graves, ou mesmo outras situações nas quais o indivíduo acaba sofrendo alterações no seu equilíbrio físico, no seu equilíbrio orgânico. O tratamento médico ele vai possibilitar um equilíbrio maior nesse sentido, com as medicações das quais nós podemos lançar mão, justamente para que, em paralelo, de mãos dadas, com tratamento complementar, e obviamente não excludente, possamos aí lançar mão das terapêuticas espirituais, em especial aquelas que nós encontramos na casa espírita, ou as orientações que não são feitas. E trago aqui para nós iniciarmos a questão da terapêutica e da profilaxia, uma fala encontrada no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz, no qual nos coloca que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa quota de obsessão em maior ou menor grau. Aí lembramos, mais uma vez, de que sendo todos nós médios, nos mais diversos graus, entendendo a obsessão simples como a influenciação que vai se dando no mundo invisível em relação ao mundo corpóreo, sem, por vezes, esses sinais exteriores, e entendendo que estamos sendo influenciados o tempo todo, todos nós, indistintamente, temos, como nos é afirmado na obra Missionários da Luz, a nossa quota de obsessão em maior ou menor grau. E, a partir disso, todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo obsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. E onde nós vamos encontrar esse espaço no intuito de fazer esse teste do nosso processo obsessivo? Na casa espírita. Além do tratamento médico, que por vezes se faz necessário pelas alterações que podem ocorrer, tanto física quanto mentalmente, a casa espírita é esse espaço terapêutico onde nós podemos encontrar os nossos irmãos que vão nos auxiliando através dos trabalhos ditos mediúnicos ou de desobsessão, justamente para que nós possamos estar atentos aos nossos casos em particular, que envolvem os processos obsessivos. A terapêutica, portanto, a terapêutica complementar espírita, portanto, vai nos levar ao entendimento e à importância da prece, da oração, da chamada fluidoterapia e das reuniões práticas de desobsessão. Além, obviamente, e reforço isso porque é muito importante, do acompanhamento médico quando necessário. Por vezes, no desespero em que possamos nos encontrar, sofrendo diversos quadros, seja de ordem física ou moral, buscamos a casa espírita como essa primeira porta, mas não podemos abrir mão do tratamento médico, ou seja, a terapêutica ela vai complementar todo e qualquer tratamento médico, e na casa espírita, como eu já disse, vamos encontrar esse espaço que vai nos convidar à realização da prece, ao hábito da prece, da oração, onde podemos encontrar também os espaços da chamada fluidoterapia, que diz respeito ao passe e água fluidificada, e as reuniões práticas de desobsessão. Em relação à prece, como nos diz Kardec no item 46 do livro A Gênese, Obsessões e Possessões, ele nos coloca que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Ou seja, ele vai colocando a prece como esse poderoso meio que nós dispomos, todos nós, indistintamente, para que o obsessor ele se demova, abra mão dos seus propósitos aí
de ignorância, do sentimento de vingança, no intuito de que possam ser criadas aí relações mais saudáveis. O que Kardec nos diz ainda no livro da Gênesis é que, a depender do momento em que o indivíduo que sofre um quadro obsessivo mais grave se encontra, obviamente ele vai encontrar dificuldades para rezar, dificuldades para realizar a própria prece, a oração, e ele vai necessitar da intercessão. Então, um terceiro vai auxiliá-lo através das preces, as chamadas preces intercessórias, no intuito de demover dos propósitos maléficos o obsessor. Mas nos coloca, portanto, a prece como esse poderoso meio que todos nós temos à disposição, justamente para poder trabalhar essas questões tão graves do quadro obsessivo. A oração simples, a oração em que nos permitimos abrir o nosso coração de uma forma sincera, genuína, no intuito de estabelecer esse vínculo com o sagrado, com essa força maior que nós chamamos de Deus. A fluidoterapia, a questão 98 do livro Consolador, o que nos diz Emmanuel, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. A fluidoterapia, que envolve tanto a água fluidificada quanto o passe magnético, no qual as energias que vão sendo manipuladas na casa espírita, não só pelo passista que se coloca à disposição, abrindo o seu coração, estendendo suas mãos e fornecendo ao assistido o seu próprio fluido, mas também os fluidos espirituais que vão sendo manipulados pela equipe que faz parte do trabalho de auxílio aos necessitados. Então, temos aí um fluido que é tanto o fluido animalizado, fluido esse do espírito encarnado, do passista, quanto esse fluido espiritual que é manipulado pela equipe responsável pelo passe no mundo invisível. Então, recursos esses ilimitados, desse reservatório ilimitado, que é o fluido cósmico universal, e a manipulação e a dinamização desses fluidos auxilia nessa transfusão de energias psíquicas, com ações perispirituais e com ações também no campo psíquico e emocional, auxiliando para que, uma vez essas energias sendo dinamizadas, o indivíduo ele tenha um maior bem-estar, tanto físico, quanto psíquico e emocional. Então, vamos tendo a prece como esse meio poderosíssimo, que nos vincula ao alto, nos vincula aos amigos espirituais, no ato de humildade, abrimos o nosso coração e permitimos as influências que vão sendo trazidas por nossos companheiros, nossos amigos, e, ao mesmo tempo, na casa espírita, o passe como essa transfusão de energias psíquicas. E os trabalhos ditos de desobsessão. Como nos diz o espírito Efigênio Vitor, numa mensagem intitulada No Trato com os Sofredores, da obra Vozes do Grande Além, relativo ao trabalho mediúnico que era realizado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e um trabalho esse riquíssimo, no qual milhares de espíritos foram auxiliados nas reuniões de desobsessão, e lindas lições, preciosas lições, foram trazidas por inúmeras outras entidades, entre elas a Efigênio Vitor, comparando a reunião prática de desobsessão a uma clínica psiquiátrica, como nos diz neste trecho dessa mensagem. A sessão mediúnica, para socorro a desencarnados, padecentes, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. O doutrinador ou os doutrinadores, ou seja, aqueles que dialogam com os espíritos, são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves para com os necessitados e pacientes que o procuram. Então, entendendo a sessão mediúnica como espaço terapêutico, não só para os encarnados que buscam a casa espírita, entendendo que por vezes eles podem estar sofrendo graves processos obsessivos, mas sendo um espaço também terapêutico para as entidades encarnadas, entendendo que aquele ser, que aquele indivíduo desencarnado, que aquela entidade tida como mal ignorante,
também é um espírito enfermo que necessita do auxílio, que necessita do acolhimento. E a sessão mediúnica, nesse sentido, ela pode ser, sim, comparada a essa clínica psiquiátrica, comparo da espiritualidade amiga, comparo de Jesus, no intuito de que possa levar aos obsessores a renovação psíquica, a renovação emocional. E o doutrinador, ou os doutrinadores, todos aqueles que fazem parte desse trabalho, são tidos como médicos e enfermeiros com obrigações, como é colocado, muito graves, ou seja, muito sérias. Daí a importância do trabalho de desobsessão nesse sentido. Nos diz ainda a doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, uma obra riquíssima, pautada na coleção de André Luiz, em todas as suas obras, onde também podem ser encontradas essa nova tentativa de classificação que André Luiz nos traz, ampliando os conceitos de Kardec, de obsessão simples, fascinação e subjugação. O que a doutora nos diz é que a renovação moral do assistido é condição fundamental para a melhora efetiva. E nos afirma ainda que a renovação moral é fruto do estudo construtivo, com disciplina constante, do esforço em domar as más inclinações e também da ação incansável no bem em favor dos outros. Vamos lembrando, assim, da importância da renovação moral do assistido, como item primordial para como transformação íntima, fechando portas para os quadros obsessivos, lembrando daquilo que nos é trazido por André Luiz, falando a respeito do pensamento, do perispírito, como aspectos importantes do mecanismo de obsessão, e a renovação moral nos leva à transformação das ideias que são geradas e também dos sentimentos, das emoções. Por isso que ela reafirma que a renovação moral vai ser do construtivo, da busca de elementos, de ampliar o nosso intelecto no entendimento das leis que regem a nossa existência, sempre a organicidade da disciplina e do esforço em domar as más inclinações, como conceito que nos traz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que o bom espírito é aquele que se esforça em não ceder às más inclinações, e que a ação incansável no bem, em favor dos outros e também em favor de si mesmo, como ferramentas importantíssimas de transformação e que nos ajudam aí como elementos terapêuticos e também profiláticos em relação aos quadros de obsessão. André Luiz, na obra Paz e Renovação, fazendo referências daquilo que eu já disse do pensamento e da importância de reajustar a emoção à ideia, nos coloca: não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Ou seja, pensamento é ideia mais emoção. A educação com disciplina, a busca do estudo, a busca da renovação moral, da transformação íntima, nos leva, obviamente, ao reajuste das ideias que nós criamos, das emoções que nós emitimos, no intuito de transformar o nosso campo mental, de transformar o nosso pensamento, e, a partir disso, de trabalhar nesse processo de desobsessão. Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob Novo Prisma, ainda sobre a importância dos sentimentos, das emoções, nos diz: procurar elevar os sentimentos do obsidiado. E essa lição é importantíssima para aqueles que atuam nos trabalhos de desobsessão, como doutrinador ou como médium, seja médium psicofônico, seja como médium de sustentação. Procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-los em outra existência, foi ele o ofensor. Ou seja, tanto para aquele que sofre o quadro de obsessão, quanto aquele que se coloca na posição de obsessor. Entendendo que se faz necessário trabalhar a paciência, trabalhar a resignação, compreendendo-a como essa virtude que vamos desenvolvendo ao longo do tempo, de entendimento perante a dor que
por vezes estamos enfrentando, e o perdão para o nosso perseguidor, ou mesmo aquele que nos persegue, também nos quadros de obsessão, também nos trabalhos mediúnicos, nas sessões que são realizadas pela Casa Espírita, compreendendo como essa clínica psiquiátrica, como afirma o espírito Efigênio Vitor, no intuito de que também possa servir de espaço terapêutico para esses espíritos maus ou ignorantes. Emmanuel, na questão 381, no livro O Consolador, nos leva também a uma outra ideia, e é muito interessante o que ele nos diz na resposta dessa questão, porque nos leva às reflexões mais íntimas e da necessidade dos processos de autotransformação. Quando nos afirma que há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não é vítima dessas energias perversoras, que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Por vezes acreditamos que os maiores obsessores que nós temos são entidades desencarnadas, são espíritos vingativos, que querem nos levar a prejuízos físicos, morais, emocionais, enfim, psíquicos. Emmanuel nos alerta para a importância de sermos observadores de nós mesmos, de uma forma profunda, nos levando para essas reflexões a respeito daquilo que ainda carregamos conosco, das sombras espessas que trazemos conosco, e que podem ser denominados aí como orgulho, como vaidade, como preguiça, avareza, ignorância ou má vontade, que também são obsessores terríveis, que vão nos prejudicando no dia a dia, vão nos consumindo no dia a dia e se refletindo em processos graves de adoecimento. Também com impacto no corpo físico, também com impacto no nosso mundo mental e no nosso mundo emocional. E é onde residem as raízes de todo e qualquer processo de adoecimento. O adoecer em si, ele nasce onde? No campo da própria alma, no campo do próprio ser, que abrindo portas e se permitindo a esses vícios, vai nos levando a tipos de adoecimento dos mais diversos. Além, obviamente, de servirem de portas para que outras ações, percebendo que nos mantemos orgulhosos, vaidosos, preguiçosos, também encontram campo para a atuação, nos levando a quadros ainda piores de perturbação psíquica e emocional. Mas a questão da profilaxia. Falando um pouco da terapêutica que envolve a prece, como esse meio poderosíssimo que todos nós temos e que nos vincula ao alto, a importância da fluidoterapia, como esse outro espaço terapêutico encontrado na Casa Espírita, dentro da terapia complementar espírita, e as sessões mediúnicas, através do trabalho de desobsessão, que servem de espaço de auxílio, tanto para o obsediado, quanto para o obsessor, nos levando à importância da paciência, à importância do perdão, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, e da resignação. Mas a profilaxia, para aqueles, ou para todos nós, na verdade, que vamos, de alguma forma, trabalhando no campo de nossa própria alma, tendo o autoconhecimento como ferramenta importantíssima para a transformação íntima. De que forma vamos atuando no campo da profilaxia? Nos diz Calderaro, no Mundo Maior, que o coração que ama está cheio de poder renovador. O instrutor espiritual Gúbio, no livro Libertação, ainda falando sobre amor, nos diz: nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. O amor é a base, essa força, essa energia que a todos nós sustenta e de que o espírito vai se alimentando no seu dia a dia, como um meio profilático importantíssimo para todo e qualquer processo de adoecimento, em especial quando pensamos nos quadros de obsessão.
o coração que ama está cheio de poder renovador, nos auxilia nos processos transformadores no campo da própria alma e, ao mesmo tempo, vence todo o ódio de que o bem e o que o bem aniquila todo o mal. Daí, lembramos da fala da doutora Marlene Nobre, no livro a respeito da obsessão e suas máscaras, nos dizendo a importância da ação no bem, a importância da caridade, que é o amor em ação. O bem realizado ao próximo e o bem realizado a nós mesmos, na busca da compreensão, na busca de o próprio respeito, na busca do próprio entendimento, de sermos misericordiosos com nossas próprias limitações e aprendendo a nos amar cada vez mais dentro daqueles preceitos que Jesus nos traz, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O amar ao próximo é a extensão daquilo que nós já reconhecemos em nós mesmos. E esse poder renovador é o que nos auxilia na transformação e é elemento importantíssimo de profilaxia. Essa questão do coração que ama e que o coração sempre está cheio é fundamental para que nós possamos aí entender de que só vamos conseguir vencer esses relacionamentos adoecidos que por vezes vamos construindo, não só com o mundo invisível, mas também no nosso dia a dia, nas relações que vão sendo construídas dentro do próprio lar. O amor como esse veículo de transformação das relações, em especial sob o mesmo teto com as pessoas com quem convivemos, que levam hoje, ocupam hoje o papel de nosso pai, de nossa mãe, de nossos irmãos, nossos filhos, marido, esposa. São essas relações que nós devemos trabalhar. São essas relações que nós devemos aí construir de uma forma saudável para que possamos transformar todo e qualquer sentimento adverso em amor, em respeito, em carinho. Se hoje temos dificuldades enormes no relacionamento dentro de nossos lares, ou no nosso dia a dia na sociedade, companheiros que compartilham conosco os mesmos espaços, precisamos, dentro daquilo que nos traz Calderaro, nos traz Gubbio, daquilo que a doutora Marlene nos coloca, André Luiz, Emmanuel, enfim, Kardec, espíritos esses que nos desvendam o entendimento mais aprofundado da obsessão, precisamos aí dessas ações profiláticas importantes. Falar, portanto, de obsessão é falar de relacionamento. Falar de desobsessão é falar de relacionamento. Relacionamentos adoecidos, por vezes pautados em sentimentos de ódio e vingança, mas lembrando que do ódio, o contrário, ou melhor, o contrário do amor, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Onde hoje há ódio, onde hoje há qualquer tipo de sentimento contrário ao amor, antes houve algum sentimento de gratidão, antes pode ter havido sentimentos de carinho, sentimentos de amor, portanto, nós devemos resgatar esse tipo de sentimento, esse sentimento adoecido, e transformá-lo no melhor que nós podemos, dentro de nossas limitações, buscando, mais uma vez, como nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, paciência, resignação e a compreensão desses processos graves e o perdão como a raiz que vai nos levar a esses processos de saúde relacionados à obsessão. Era isso que tinha que trazer para vocês. É um tema vasto, um tema que nos leva sempre a discussões das mais diversas. Poderíamos aqui ficar horas e horas falando da desobsessão, da sua terapêutica, da profilaxia, trazer um pouco mais da classificação, mas, enfim, fica aqui o nosso recado, no intuito de poder também despertar o interesse de vocês para aprofundar cada vez mais o tema, em especial nessas obras que eu trouxe relacionadas à coleção de André Luiz, Loucura sob Novo Prisma, Obsessão e Suas Máscaras, de doutora Marlene, as obras básicas de Allan Kardec, a Gênese, que traz material vastíssimo sobre obsessão, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e fica aqui o nosso abraço, tudo de bom para vocês, espero que continuem conosco, nosso curso aí realizado pela AME São Paulo.